Ok, então, pessoal, vamos seguir aqui com a parte 3 aí da nossa aula, e agora relacionada à coleta de dados e navegação com GPS. Alguns conceitos básicos, tá? Que são para navegação em qualquer equipamento GPS. Waypoint, ou ponto de caminho, rota, né, do inglês lá, route, e o track, que é o trajeto em português. Tá? Então, o que é um waypoint? É um ponto definido por suas coordenadas. Então, um ponto qualquer lugar da superfície terrestre que tem ali definidas suas coordenadas e está marcado ali no GPS. Isso é um waypoint. Tá? Uma rota é uma linha reta conectando waypoints. E já um track, um trajeto, é um caminho real no terreno, né? Um caminho sinuoso, não necessariamente seguindo uma linha reta. Vejam na figura aqui, né? Nós temos 3 waypoints, esse aqui e esse aqui, tá? Na verdade, temos até alguns outros, podemos considerar esse aqui também um waypoint, tá? Ou seja, pontos definidos por suas coordenadas. Temos as coordenadas dos pontos e marcamos lá no GPS. As rotas são linhas retas ligando waypoints, então desse waypoint para esse waypoint nós temos essa rota aqui, essa linha reta, né? E já os trajetos ou tracks, né, são os caminhos reais no terreno, né? O caminho real que você seguiria no terreno para ir desse waypoint para esse outro waypoint, né? Por exemplo, aqui nós podemos ver esse trajeto, né, para ir de um waypoint para o outro. Tá? Qual é a grande vantagem aí disso, né, do trajeto em relação à rota? Vamos dizer que você foi fazer um levantamento num determinado ponto no campo lá, um waypoint, que você marcou antecipadamente. Só que, né, obviamente, como a gente sabe, no campo você não consegue ir em linha reta o tempo todo de um lugar para o outro, né? Você pode, por exemplo, ter uma vegetação muito densa aqui, que você precisa desbordar, né? Aqui, por exemplo, se tiver uma elevação muito alta, você não vai subir a elevação para depois descer, você vai contornar aqui. Né? Então, se você vai com o seu GPS ali gravando o seu trajeto que você está fazendo, você consegue depois ficar com essa informação armazenada e aí depois você consegue visualizar esse seu trajeto e seguir ele refazendo exatamente o caminho que você fez anteriormente. Tá? Então, isso é uma vantagem do trajeto em relação à rota. A rota é linha reta, né? E o que às vezes é um caminho inviável de ser percorrido na prática. Vamos lá. E sobre a coleta de dados com GPS, né? Atualmente, a opção mais viável, né, até financeiramente, tem sido a utilização de aplicativos de celular. Por quê? Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que existem inúmeros aplicativos gratuitos, tá, para o celular. E você pode utilizá-los para coleta de dados perfeitamente, dispensando a aquisição daqueles nossos equipamentos de navegação, né, que fazem exatamente a mesma função, porém tem um custo envolvido. Tá? Já com os aplicativos, a gente faz isso aí de forma gratuita. A precisão dessa coleta de dados com GPS é compatível com o trabalho de análise espacial. Tá? Obviamente, vamos sempre ter atenção com aquelas fontes de erros que a gente viu lá na parte anterior, tá? Daquela questão de a gente está dentro de construções, debaixo de uma vegetação muito densa. Tá? Prestando atenção com esses detalhes, temos uma precisão compatível. Sobre o aplicativo, nesse caso aqui, na nossa aula aqui, eu vou falar do GPS Essentials, tá? É um aplicativo que tem se mostrado muito bom, tá? Apesar de ser gratuito, cumpre perfeitamente a finalidade. Não estou usando ele aqui só na aula, tá? Eu uso ele para fins pessoais também, quando eu quero fazer alguma trilha. Então, assim, é um aplicativo que eu gosto bastante e estou mostrando ele aqui na aula.
Obviamente, qualquer outro aplicativo que vocês usem terá as mesmas funcionalidades. Essas funcionalidades aqui, elas são comuns do próprio GPS de navegação, tá? Que até aquele GPS que não é celular, aquele mais usual, né? Muito comum até uns 5, 10 anos atrás, ele também tem essas mesmas funcionalidades. Então, se alguém preferir usar um outro aplicativo, ou esse aplicativo cair em desuso daqui a uns anos, conhecendo os conceitos que a gente vai bater aqui hoje, vocês vão facilmente poder fazer uma analogia com esse novo equipamento e executar os serviços, tá? Lembrando o seguinte, sempre temos que ligar o GPS do celular, tá? Primeiro passo, antes de usar qualquer aplicativo, né, se o GPS não estiver ligado, o GPS do celular, nós não vamos ter o nosso posicionamento, tá? Então, é importante lembrar disso aqui. E essa aqui é a tela principal, tá? Esse aqui é o íconezinho lá do GPS Essentials, que vai estar no celular de vocês após a instalação. E essa aqui é a tela principal, com, né, as opções aqui, que a gente vai abordar agora, as principais. Então, estando lá na tela principal, primeira coisa, gente, configurações, settings, tá? Lembrando lá da primeira parte da nossa aula, da questão do sistema de referência, tá? Então, primeira coisa, entramos lá nas configurações, tem aqui algumas coisas que a gente pode configurar, unidades, tá? Formato de posição, enfim. Position data, como o aplicativo chama aqui, o que a gente chamou de sistema de referência, a gente vai lá e coloca o WGS84, lembrando que é o sistema de referência lá do GPS. Podemos botar aqui o SIRGAS, que é o sistema oficial do Brasil? Também podemos. Lembrando que o SIRGAS e o WGS, eles são o WGS 84, tá? Eles são interoperáveis, vamos colocar dessa forma. Eles têm valores tão próximos que, para a nossa finalidade aqui de coleta para análise espacial, podemos perfeitamente usar um ou outro. Eu recomendo usar logo o WGS 84 por ser o do GPS, tá? Mas poderíamos usar o SIRGAS. Qualquer outro sistema que nós usemos, depende de uma análise aí, e se necessário, fazer aquela conversão de dados, tá? Lembrem lá daquela questão do SAD 69, o sistema brasileiro antigo, que dá a diferença de até 80 metros. Então, se vocês tiverem dados em um sistema anterior ao SIRGAS, que não esteja nem SIRGAS, nem WGS84, é importante fazer essa conversão. Mas, enfim, configuramos lá, WGS84. Unidade também, né? A gente clica aqui, ó. Clica aqui em unidades, clicou aqui, position data, a gente caiu nessa tela. Clicou em unidades, a gente cai nessa tela. Sugiro colocar quilômetros e metros, tá? Por ser algo mais usual aqui no Brasil. Formato de posição, né? Lembrem lá daquelas unidades de latitude e longitude. Pode ser grau, minuto, segundo, ou, né, o grau decimal, grau, minuto e frações. Pode ser a UTM, né? Lembram lá das coordenadas planas, tá? Então, sugiro aqui grau, minuto, segundo, mas, obviamente, isso aí depende do trabalho de cada um. Então, aqui são sugestões. Unidade angular, ângulo, graus também, né? Isso é algo usual aqui no Brasil. Isso aqui eu acho legal botar. Ele tem a opção lá de você botar o seu mapa padrão, né? Então, eu sugiro o Google Maps, pelo que eu já andei utilizando, eu vi que o Google Maps é bem melhor que esse Portable Maps aqui lá do aplicativo, então marquem Google Maps. Isso aqui é interessante, tá, gente? Foi uma coisa que eu descobri depois nas configurações, na última aula, com a turma anterior. É importante desligar essa função aqui, Auto Skip Target. O que estava acontecendo? Estando com isso aqui ligado, quando você se aproxima de um ponto para o qual você está navegando, o GPS ele desliga aquela sua navegação por considerar que você já chegou no ponto. Só que muitas vezes o que a gente está querendo é exatamente chegar naquele ponto e parar naquele ponto, né? E aí, se o GPS desliga aquela navegação, quando ele considera que você já está perto ali do ponto, você acaba não achando exatamente o ponto, tá?
Então, isso aqui acabou até gerando confusão com a última turma, porque estando com isso aqui ligado, às vezes o pessoal estava 15 metros do ponto que queria chegar, e aí o GPS considerava que já chegou, porque ele coloca ali numa uma margem de segurança, né? Se está a 15 metros, já chegou. Mas aí não chegou, e aí como ele saía da navegação, às vezes a gente não conseguia chegar exatamente no ponto que a gente queria. Tá? Então, desliguem essa função. Essa é a sugestão que fica aí. Para que o GPS não tire esse ponto para o qual você está navegando quando já chegar perto dele. Tá? Ok, passadas as configurações, que como eu falei, primeira coisa a ser feita, tá? Aquela questão do sistema de referência, unidade lá dos ângulos, tá? Da latitude, da longitude. Temos essa opção aqui, dashboard, tá? Lá na tela principal de novo. Já mexemos aqui nas configurações, agora aqui no dashboard. Isso aqui é o quê? Isso aqui são as informações que vão estar disponíveis na tela no momento que você estiver navegando. Quando você estiver navegando, na tela aqui vai estar um mapa, com a área que você está lá navegando, né? A sua rota, o seu trajeto. E embaixo vão estar algumas informações. Aqui você seleciona as informações que você quer. Tá? Aqui é uma sugestão que eu gosto de usar, tá? O nível da bateria do seu celular, a sua latitude, a sua longitude, a distância ao ponto para o qual você está navegando, tá? É bom sempre saber. Só com a observação que isso aqui é a distância em linha reta, tá, gente? Que o GPS dá. Então, às vezes ele pode estar dando aqui 3 km, mas o caminho real no terreno, que é o trajeto, né? Aqui ele dá a distância da rota. Lembrem da diferença de rota e trajeto. O caminho na prática pelo trajeto pode ser maior do que 3 km. Tá? Mas, mesmo assim, é uma informação boa de se ter. A acurácia, tá? Isso aqui é interessante. Olha, essa captura de tela eu dei aqui, eu estava na janela da minha casa, eu moro num prédio. Vejam que a acurácia é 39 metros, muito ruim. Mesmo eu levando o GPS para a janela e conseguindo achar 6 satélites. Aqui é o número de satélites que eu estou vendo. Mesmo assim, 39 metros, ou seja, não é uma acurácia apropriada, tá? Não é legal. Com esse aplicativo, fazendo normalmente trilhas, assim, quando eu olho assim, normalmente está em torno de 4 metros, 3 metros, aí sim já é algo bem mais apropriado para uma análise para usar depois esse dado numa análise espacial, tá? 39, vejam aquela questão da obstrução da antena. Tá, e aqui, se você quiser mais alguma informação, ele te oferece outras informações que você pode selecionar para ir vendo, tá? Durante o caminho, no dashboard. Então, você clicando aqui nesses quadradinhos vazios, aí ele abre e você seleciona. Tá? Ok. Vimos configurações, vimos dashboard, vamos falar aqui dos satélites. Né? Clicando lá na tela principal em satélites, a gente verifica os satélites que nós estamos vendo naquele momento. Né? Nesse momento aqui, estava vendo 11 satélites e 11 estavam sendo, de fato, usados para a estimativa da nossa posição, do nosso posicionamento. Tá? Ou seja, já é uma situação boa. 11 satélites. Tá? Lembrem lá que o sistema depende que a gente esteja vendo no mínimo 4 satélites para começar a nos dar uma estimativa de posição. Então, se nós estamos vendo 11, estamos com uma margem boa aí. Isso tende a melhorar a acurácia do nosso, a precisão e a acurácia do nosso levantamento, tá? Então, importante aqui a gente ter essa noção de quantos satélites estão sendo vistos. Temos as funções também, voltando à tela principal, de câmera, de pictures, né? Que são funções idênticas à do celular comum. Né? A gente clica aqui em câmera, abre essa tela aqui para a gente tirar foto. E aí você pode tirar foto, tá? Dentro aqui do aplicativo você tira a foto e o interessante é o seguinte, aquela sua foto ela fica com a informação de posição associada, tá? Então depois você consegue ver aquela foto, ver onde ela foi tirada, tá? Ter a coordenada daquela foto quando você abre ela no mapa do aplicativo. E clicando em figuras também, né? Ele abre as figuras, as fotos aqui que você já tirou.
E aí você tem lá, clicando aqui no canto superior direito, você abre essas opções, você consegue ver ela no mapa, tá? E aí você consegue ver aquela foto onde ela foi tirada, em cima do mapa. Você pode também aqui share, né? Você pode enviar para alguém essa foto, né? Funções parecidas com a de foto do celular. Bem, voltando à tela principal, podemos entrar aqui na opção Google Maps, que aí nós vemos no mapa do Google, tá? Pontos que nós venhamos a ter marcado, tá? Que, por exemplo, isso aqui é um waypoint, tá? Alguém marcou um waypoint aqui com essa coordenada e colocou esse tipo de símbolo aqui dessa casinha. Então, nós vemos o waypoint, vemos fotos que nós tiramos, né? Aqui com esse símbolo de câmera. Aquelas informações que a gente colocou lá no dashboard, lembram? Para a gente ver durante a navegação em mapa, elas aparecem aqui embaixo, tá? Acurácia, nossa latitude e outras informações que vocês possam ter interesse em colocar. Clicando aqui no nosso mapa, a gente consegue alterar aqui e ver também por imagem de satélite. Então, a gente muda o pano de fundo, tá, do nosso mapa e passa a ser uma imagem de satélite. É como se a gente estivesse mudando aqui, né, do Google Maps, colocando lá uma imagem do Google Earth, né, que é mais comum. Apesar que o Google Maps também tem imagem hoje em dia, mas a gente consegue ter uma imagem de satélite, tá? Algo que também pode ser bastante útil, dependendo da nossa aplicação. E nós temos também as ferramentas Zoom e Pan, tá? Ou seja, nós podemos vir aqui e dar zoom nessa imagem, assim como a gente faz no Google Maps, tá? Dá zoom para ver mais perto, é idêntico ao que é feito no celular. E nós podemos também ter a ferramenta Pan, que é o quê? A gente está mexendo esse mapa, né? Para lá e para cá, até achar o ponto que a gente quer. Funcionamento idêntico ao de uma fotografia, tá? Dá zoom na fotografia, você, né, procura ali, às vezes quer ver o rosto de alguém, aí você mexe a fotografia ali um pouquinho, vai até o rosto, dá mais um. É idêntico ao que a gente faz aqui nesse mapa, tá? Então, vamos lá, próximo. Bem, agora algo que eu acho que é um conhecimento mais novo aí. Voltando à tela principal, o ícone de waypoints. O que é isso aí? É onde a gente vai poder marcar, né, os nossos pontos, criar novos waypoints ou buscar um waypoint que a gente já tem armazenado anteriormente para navegar até ele, tá? Então, cliquei aqui em waypoints, vai abrir essa tela para mim. Uma relação de waypoints aqui embaixo. É interessante que você clique em waypoints, ele abre a relação não só de waypoints, mas também de trajetos, né? Enfim, sabe como é? Aplicativo livre acaba tendo um ou outro bug, mas nada que impeça o funcionamento, tá? Então, você vai ver aqui seus waypoints, e aí, vamos dizer, eu olhei aqui, esse é o ponto aqui, teste, um ponto que eu marquei anteriormente, que eu desejo ver agora. Então, eu vou aqui, clico no ponto teste, vai abrir essa tela aqui. Clicando aqui no canto superior direito, eu tenho essas opções. Mostrar esse ponto no mapa, exportar ele e colocar ele como meu objetivo, né? Como o ponto para o qual quero navegar. Se eu botar o Show on Map, ele vai me mostrar o mapa daquela região, tá? Pode ser que eu tenha que ainda procurar um pouco melhor o ponto, mas em geral vai ajudar. Eu posso exportar esse ponto, né? Vejam que coisa interessante, né? Você marcou um ponto lá no campo e depois você pode exportar ele no formato KML, que é o formato do Google Earth, tá? E também abre lá em outros SIGs, como o QuantumGIS. E aí você exporta esse arquivo. Você pode exportar para o seu e-mail, para o Gmail, para o Hotmail, via Bluetooth. Pode mandar via WhatsApp, tá? Do mesmo jeito que a gente manda foto no WhatsApp, a gente manda aqui. Exportar e vai abrir aquela caixinha lá do WhatsApp. Para você selecionar o WhatsApp, tá? Ou colocar como objetivo. Tá? Isso, lembrando, é um waypoint já existente lá no nosso telefone, no nosso celular, tá? No aplicativo. Clicando lá no Show on Map, lembrando aqui, ó, Show on Map, uma das opções, aí ele vai mostrar o mapa e aquele waypoint que a gente falou, tá? Pode ser que ele não mostre tão claramente, tá? Então, pode ser que você tenha ali que achar
chegar mais perto, usar o zoom e o pan para chegar certinho lá no seu waypoint, tá? E aí, marcando, você clicou aqui no seu waypoint, ele vai abrir essa tela onde você pode pedir para navegar até ele, que é a mesma função do Set as Target que a gente viu aqui, tá? Set as Target ou Navigate lá, marcando no waypoint, vai fazer a mesma coisa. Você vai navegar até o waypoint e aí o aplicativo vai te abrir aqui essa figura da rota, né? Lembrando a diferença de rota e trajeto. Rota é uma linha reta. Então, nesse caso aqui, ó, eu tinha um ponto que eu tinha marcado lá na Fiocruz. Eu estava aqui no INE, né? Eu marquei esse ponto, pedi para navegar até ele, ele me deu a distância em linha reta, né? 12,3 quilômetros. Obviamente, para eu ir do INE até a Fiocruz, eu não vou em linha reta, né? Eu vou pelas ruas, estradas, então essa distância vai ser maior. Esse triângulozinho assim, aqui meio azul, significa a posição onde nós estamos, nós usuários, tá? Então, naquele momento eu estava aqui e o meu objetivo estava aqui nesse waypoint a 12,3 km, quando eu pedi para navegar para esse waypoint. Aqui, esses outros símbolos são outros waypoints que eu já tinha marcado anteriormente, tá? No Pão de Açúcar, esse aqui foi no metrô de Copacabana, se eu não me engano. Enfim, essa é a funcionalidade. Eu falei, né, até agora da gente estar usando um waypoint já armazenado previamente. Porém, nós podemos também inserir um waypoint. Então, clicando lá na tela inicial em waypoint, no ícone de waypoint, nós vamos abrir essa tela que a gente já viu, né? Lembrem que a gente usou naquela hora esse ponto teste aqui já existente. Mas agora eu vou clicar aqui nesse botão de mais. Por quê? Porque eu quero inserir um novo waypoint, tá? Cliquei no mais. Aqui nós temos algumas opções, aí você deixa em waypoint, tá? E aí, clicando aqui, em cima dessa parte que vai estar coordenada, clicando aqui, a gente abre essa tela onde você pode inserir coordenadas, tá? Ou seja, você pode marcar um waypoint remotamente. Você não está naquele lugar, mas você quer marcar aquele lugar. Você sabe a coordenada daquele lugar, você viu, sei lá, no Google Earth ou alguém te falou, aí você insere essa coordenada e você marca um waypoint lá, para te ajudar a navegar até lá, tá? Como observação, se você clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele insere aqui a sua posição atual. Então, isso é útil para quê? Estou lá no campo. Cheguei no ponto que eu quero, né? Que eu não tenho marcado ainda no GPS. Pô, não, esse ponto aqui é importante para mim. Então, eu vou lá, vou no maisinho para inserir um waypoint, e aí clico nesse botão. Aí aqui vai aparecer a coordenada que eu estou naquele momento, tá? Para eu poder marcar aquele waypoint para usar no futuro. Até mesmo para exportar depois para uma análise espacial. Aqui eu seleciono o símbolo que eu vou adotar para o meu waypoint. Vejam que há uma certa variedade de símbolos aí. É a critério de cada um, tá? E eu posso inserir também um nome e uma descrição para o meu waypoint. Isso é interessante para vocês depois, né, poderem lembrar, né, qual era aquele waypoint. Então, por exemplo, aqui, se for um waypoint lá na Fiocruz, eu posso marcar aqui nome, Fiocruz. Tá? E aí, essa informação, quando eu exportar esse waypoint para um outro programa, essa informação ela vai junto, tá? Não vai só a coordenada. Vai também essa informação do nome e da descrição. E aqui na descrição, vocês podem também utilizar, de repente, para uma coleta de algum atributo, né? Até num exemplo aí para frente, eu coloquei, sei lá, quantidade de barbeiros igual a 5. Né? Um chute aqui, nessa área eu sou o leigo, né? Mas, sei lá, você chegou num ponto no campo, você está lá observando os barbeiros e, nesse ponto aqui eu observei 5 barbeiros. Aí você põe aqui na descrição, quantidade de barbeiros igual a 5. Essa informação, quando você exportar esse waypoint para análise espacial, vai estar disponível lá, tá? No seu atributo. E aí você pode usar de alguma forma, tá? Sobre a inserção de coordenadas aqui, gente, vamos dizer que você quer inserir um ponto remotamente, você não quer aquele da sua posição, que é só clicar aqui. Quando você clicar aqui, que vai abrir essa caixa,
é importante mudar aqui para sul e oeste, tá? Essas duas caixinhas. No momento que você muda, às vezes aqui aparece um N de norte. Então você clica aqui em cima do E, dessa bolinha, aí ele abre a opção de norte ou sul, tá? É um erro que já aconteceu em outras aulas, então eu estou alertando. E prestar bastante atenção para o formato do dado, tá? Vejam que aqui está em graus, minutos, segundos, tá? Que a gente estipulou lá na frente, lá nas nossas configurações. Ele pede que coloque os graus, degree, né? MM de minute e second, o S, né? Com um ponto aqui entre o minuto e o segundo. Então, como eu queria colocar essa coordenada aqui, 22 graus, 58 minutos, 393, na verdade aqui é 39,3 segundos, eu tenho que colocar nesse formato aqui, tá? Igualzinho ele estipulou aqui. Senão ele não vai entender corretamente o dado. Tá? Ó, vejam que aqui eu posso também clicar. Eu estou nessa mesma tela aqui, tá? Nessa setinha aqui. Se eu clicar nessa setinha, ele abre outras opções de formato de entrada do dado, tá? E vocês podem escolher, sempre prestando atenção qual é o formato que você está utilizando, porque se você estipular um formato aqui e inserir em outro, vai dar problema com certeza, tá? Então, isso tem que ter muito cuidado nessa operação. Enfim, além de você inserir um waypoint, você, né, manualmente inserir, você pode importar um waypoint, tá? Então, por exemplo, se você lembra que a gente falou que a gente pode exportar dados, você pode também estar recebendo de alguém esse dado. Né? Alguém está no campo e te mandou, você está no gabinete. Você pode importar isso aí. Você clica aqui em importar, e aí aqui clicando em browse, né, para localizar onde está esse waypoint, você pode achar lá no seu celular o caminho. No caso do WhatsApp, se você receber por WhatsApp, eu verifiquei que no meu celular é esse caminho aqui que eu tenho que seguir, tá? Enfim, uma opção de importação. Ou você pode inserir manualmente o waypoint. Bem, voltando à tela principal, temos a função lá da bússola, que ela não funciona em qualquer celular, tá? Depende. Isso aqui não depende do aplicativo, depende do celular em si, de ter alguns equipamentos ali de navegação inercial, tá? E assim, acaba que não é tão necessário você usar a bússola, porque como a gente em geral no campo não anda em linha reta, né? Você não vai deixar de ver o mapa para ver a bússola. Então assim, o fato do seu celular não operar a bússola, o meu mesmo não opera. Não é assim, não é algo que vá impossibilitar a sua ida ao campo, tá? Voltando à tela principal, temos lá a questão dos tracks, né, dos trajetos. Temos também as rotas, tá? Mas as rotas aquilo, é a linha reta. O trajeto é o que de fato nós vamos precisar estar gravando em campo, tá? Então eu cliquei aqui em trajeto, né? Vamos dizer, eu vou fazer pela primeira vez um caminho e eu quero deixar isso guardado porque eu posso querer refazer esse caminho no futuro ou passar para alguém fazer, né? Eu entrei lá em tracks, lembrem lá do mesmo procedimento do waypoint, né? Entrei lá em tracks, aí você clica aqui no maisinho, você vai começar um novo track. Aí aqui em cima você marca track, start. Quando você clicar aqui no start, ele vai começar a gravar o caminho que você está fazendo. Tá? Enfim, ele vai gravando e depois você tem a opção lá de dar um pause e vai parar. E aí depois, você clicando lá na tela principal, novamente em tracks, aquele seu track vai estar lá armazenado, tá? E aí você pode ou exportar ele, né, para alguém, ou até para você mesmo, você pode mandar para o seu e-mail, e aí você abre ele no computador, tá? E aí a vantagem disso é que você pode começar a trabalhar com ele em programas no computador, não somente no celular. E aí você pode exportar ele ou exportar para uma outra pessoa via WhatsApp, né? No momento que você clica aqui nesse track, você já tem uma visualização dele. Isso aqui é o track, tá? Que eu gravei. Eu vim lá do metrô, de Copacabana, até o Pão de Açúcar, tá? Eu vim gravando o track. Então, o track vai estar aqui. Você tem uma visualização do track e você pode exportar ele, tá?
seja para usar no computador ou para uma outra pessoa. Se você clicando lá em exportar, ele vai te abrir essa opção aqui, ó, com diversas diferentes formas de você estar exportando, né? Você pode mandar aqui para o seu Hotmail, via WhatsApp, tá? Enfim, aí você seleciona aqui, no caso de e-mail, vejam que no caso aqui eu exportei esse trajeto para o meu próprio e-mail, do INE, e aí ele já entra aqui como anexo, tá? Ele já entra automaticamente como anexo, o arquivo KML, lembrando que o arquivo KML ele é compatível com o Google Earth, com o QuantumGIS, tá? E aí quando você enviar, você já vai poder acessar o seu arquivo no computador. Como eu falei, a gente pode exportar também o waypoints, tá? Então, para exportar o waypoint é o mesmo procedimento, apenas entrando em waypoint na tela principal. Então, se você também quiser exportar o waypoints via WhatsApp ou via e-mail, é o mesmo procedimento aqui do trajeto, tá? Bem, ok, coletei dados no campo, agora eu quero usar esse dado para uma futura análise espacial, tá? Então, eu posso fazer a integração com o Google Earth ou QuantumGIS ou qualquer outro sistema de informações geográficas, tá? Eu estou aqui utilizando alguns exemplos. Você exporta trajetos e waypoints e salva no seu computador, tá? Por exemplo, se você mandou para o seu e-mail, você abre o e-mail, salva no seu computador, abre lá o programa que você quer, o Google Earth ou o QGIS, e aí é bem simples. Clica no arquivo lá no seu computador, arrasta e solta ele dentro do seu programa. E pronto, você já vai estar vendo o seu arquivo de campo no seu computador. Aqui eu coloquei um exemplo. Isso aqui foi uma trilha que eu fiz lá em Itaipava, da Pedra de Itaipava, tá? Aqui é o ponto inicial, eu marquei um waypoint. E aqui o trajeto que eu fui fazendo, tá? Usando o GPS Essentials. Depois eu exportei esse dado, cliquei no arquivo, arrastei, soltei no Google Earth e aí pude aqui ver o caminho que eu fiz, tá? E também o waypoint que eu marquei. Ou seja, agora eu posso utilizar esse dado que eu coletei em campo para uma análise espacial. Aqui um outro exemplo, aquele waypoint lá na Fiocruz, né? Que eu chamei de Fiocruz 1 teste. Então eu coloquei como símbolo dele uma estrelinha e vejam que interessante, né? E eu coloquei lá na descrição dele, lá no GPS Essentials, né? Eu coloquei lá, quantidade de barbeiros igual a 5. Quando eu exportei isso para o Google Earth, essa informação veio associada. Tanto o nome do ponto que eu inseri lá no GPS Essentials, como a descrição. Ou seja, aquela informação que eu coletei em campo e anotei no celular, agora ela está disponível no meu computador para utilização em análise espacial. Abrindo também no QuantumGIS, aqui é aquele mesmo ponto, Fiocruz 1 teste, tá? Eu exportei ele, fiz aquele esquema de arrastar e soltar dentro do QuantumGIS, aqui está o ponto, tá? E aí, dando uma olhada clicando lá para ver a tabela de atributos dele, está aqui o nome e a descrição, que a gente inseriu lá no GPS Essentials, disponíveis para mim aqui num sistema de informações geográficas, lá, podendo ser utilizado em análise espacial. Agora aqui eu coloquei algumas dicas de navegação como sugestões aí para facilitar a navegação, caso vocês venham a necessitar. Vamos dizer que agora eu vou começar uma navegação para algum lugar. Como é que eu faria isso, tá? Vou lá na tela principal em Waypoints, procuro o waypoint para o qual eu quero navegar e coloco lá como Set Start, né? É o meu objetivo. Com isso, o que vai acontecer? Eu já vou formar a minha rota para aquele ponto. A minha rota é a minha linha reta, né? Não é o meu caminho real no terreno. Mas eu já vou ter uma noção, né, ali da direção que eu tenho que ir, da distância em linha reta. Já vai me ajudar. Além disso, eu vou lá em Tracks, pego o trajeto que eu quero, gravado anteriormente, tá? Clico aqui lá na lateral superior direita. Quando eu clicar no trajeto, eu já vou ver o trajeto, tá? Cliquei lá em cima, peço para ver o trajeto, tá?
E aí, o que vai acontecer? Como eu já marquei o meu ponto como o meu objetivo, né? Digamos que eu estava aqui no IME, querendo navegar aqui para o metrô de Copacabana. Lembrando que esse triângulozinho aqui é a nossa posição, a posição do usuário, tá? Eu vou ter a minha linha reta, que é a minha rota, 3,66 km, e a direção aqui em linha reta, para o meu destino, e tem também o trajeto. E aí sim eu começo a navegar. Aí eu começo a tentar buscar aqui o meu trajeto e ir navegando até que eu chegue aqui ao metrô. Tá? Coloquei aqui algumas observações para a gente lembrar, né, que quando a gente entra lá em Waypoint, Set as Target, a gente tem a linha reta. A gente tem essa linha aqui, tá? Essa linha meio azulada. O trajeto pode ser produzido no campo ou no Google Earth e importado no GPS Essentials. Tá? De alguma forma, eu estou com esse meu trajeto e aí eu também liguei o meu trajeto. A posição do usuário é o triângulo. Isso aqui é outra coisa bem importante, gente, um erro comum. Se ficarmos parados, ele se desorienta. Vocês vão notar isso. Se eu ficar aqui parado, eu estou num ponto parado, vamos esperar para ver onde essa setinha vai apontar. Não dá certo. Vocês têm que estar andando. Temos que andar para ele apontar corretamente a direção que estamos seguindo. Tá? Então, acaba que você, às vezes, realmente tem que errar para ver que está errando. Você começa a andar, aí vê que a sua setinha, por exemplo, eu estou aqui, eu sei que meu trajeto está para cá, eu quero vir para cá. Eu começo a andar, vejo que a minha setinha está indo aqui para a praia, ó, mas depois que eu andei que eu vou ver que eu estou errando. Tá? Parado aqui, não tem como. O triângulozinho fica desorientado. Bem importante isso. Tem que andar para ver. Tá? É comum, às vezes, no último ano eu vi isso. O pessoal, às vezes, fica parado esperando que a setinha aponte para onde ele tem que ir. Isso não acontece. Vocês têm que andar para ver. Enfim, e aí é ir seguindo o trajeto, tá? Notem o seguinte, gente, bem importante. Aqui, por acaso, eu estava numa área com cobertura de celular, então o meu mapa de fundo aqui do Google Maps está bem visível, tá? O que facilita a minha navegação. Porém, se eu estivesse numa área sem sinal GPS, vamos dizer que esse mapa aqui do plano de fundo, aqui o plano de fundo não estivesse aparecendo. Só estivesse aparecendo o dado que é do meu aplicativo lá, o meu trajeto. Tá? Só essa linha aqui e a rota. Ainda assim, eu chegaria no meu ponto de interesse, tá? No meu waypoint, no meu destino lá. Era só ir seguindo aqui o meu trajeto. Tá? Vejam lá naquele meu exemplo lá de Itaipava, ó, cadê aqui, ó? Aqui não tem rua, não tem nada. Tá? Então, mesmo sem o arruamento, se eu for lá agora e seguir aqui esse trajeto, eu vou chegar lá no topo da montanha. Tá? O que eu estou querendo ressaltar com isso? Mesmo em regiões remotas, sem informações de mapeamento no plano de fundo ali, seja por falta de internet, seja porque não existe informação, vocês podem navegar com essa informação de um trajeto previamente inserido, tá? Acho isso aí bem importante, acredito, na área de vocês. Sobre o GPS Montana, a gente falou aqui do GPS Essentials, né? O GPS Montana é um equipamento que também muito usado, só que é um GPS daquele de navegação comum, não é de celular, tá? Eu lembro, assim, da Samantha ter mencionado, eu acho que algumas, talvez a Fiocruz tenha algum desses equipamentos aí. Caso alguém queira fazer um paralelo entre as funcionalidades do GPS Essentials e queira utilizar o GPS Montana, vocês vão ver que é tudo praticamente igual, gente. É praticamente procurar esses ícones que eu mostrei aqui lá no Montana. E eu coloquei também esse vídeo do YouTube aqui, onde o autor lá do vídeo explica também bem as funcionalidades do Montana. Mas vocês vão ver que isso aqui nem é necessário. Se alguém precisar, é só procurar esses ícones aqui e ir fazendo paralelo. Vocês vão operar tranquilamente o GPS Montana, tá? Bem, então, peço a vocês agora que
pensem aqui nessas questões de como a gente iria fazer cada uma dessas atividades aqui, tá? Como uma forma de revisão. Teria, então, que voltar aqui na apresentação e, claro, caso haja dúvida, né? Se já souber de cabeça, tudo bem, mas se não, voltar na apresentação e verificar novamente como a gente definiria um waypoint no próprio local e remoto, tá? Exercício aí de cada um para fixar bem o que a gente viu, uma vez que esse conhecimento, né, quando você estiver lá na prática, é um conhecimento que não é bom você precisar consultar, né? É bom já estar ali na veia para executar, tá? Definir um waypoint, lembrando lá daquela tela de waypoints. Se for no local, até ajudar aqui, se for no local, ó, a gente clica aqui, ó, que ele insere direto a nossa coordenada aqui. Se for um ponto remoto, a gente digita a coordenada aqui manualmente, tá? Lembrando daquelas observações aqui que a gente fez, tá? De botar sul, sendo do hemisfério sul, do formato aqui do dado de entrada, etc. Importar e exportar o waypoint, tá? Seguir o que está ali no slide. Mostrar no mapa. A gente pode ver no mapa tanto um trajeto como um waypoint, no mapa do GPS Essentials, tá? Mostrar um track lá, o trajeto, gravar o trajeto, muito importante. Também está lá no slide, é só clicar o botão. Navegar até um waypoint, lembrando lá daquelas dicas já do final da aula, daquela questão da gente ligar o ponto lá como nosso objetivo, né, no set as target, para a gente ter a rota, a linha reta, e também ligar o trajeto. Tá? Isso aí facilita bastante a nossa navegação. E a questão da integração do Google Earth com o Google Earth e com o QuantumGIS, que é realmente só exportar o KML, né, que é o que contém lá os nossos waypoints, os nossos trajetos, arrastar o arquivo e soltar dentro do Google Earth ou do QuantumGIS. E pronto, você vai ter seu arquivo lá pronto para utilizar no computador, numa análise espacial. Então, façam aí esse exercício mental e, em seguida, vem a nossa prática propriamente, tá? Que é realmente que a gente teria que fazer no campo, né? Na prática. Essas aqui são as atividades que a gente fez no ano passado, né? Infelizmente, esse ano não poderemos fazer em sua plenitude. Somente essas 3 aqui que eu marquei com essa seta, eu creio que vocês possam fazer já agora, tá? Mesmo estando em casa. E essas outras aqui, que dependem realmente de você estar num lugar ao ar livre e navegando, aí cada um faz dentro da sua possibilidade, se puder, claro. Às vezes a pessoa precisa ir ao supermercado ou precisa ir trabalhar, então a pessoa vai fazendo aí, pode aproveitar e ir fazendo um exercíciozinho, né? Enfim, fica aqui as atividades a serem feitas para vocês exercitarem, tá? Enfim, mas quanto à prática que nós podemos fazer agora, tá? Mesmo aqui virtualmente, sem sair do computador. Eu vou passar aqui alguns pontos para vocês inserirem no aplicativo, como waypoints, tá? E aí, após inserirem esses pontos no aplicativo, vocês não vão navegar até esses pontos, obviamente, até porque esses pontos estão lá na Fiocruz, né? No exercício, eu sugeria também que o pessoal tirasse fotografias, apenas para ver aquela questão que a fotografia fica registrada ali, né? Você consegue ver no mapa onde ela foi tirada. Gravar outros waypoints, além dos que eu passei, além dos que eu vou passar. Vocês podem gravar outros waypoints a critério de cada um, como exercício, tá? Gravar o trajeto durante o exercício. Então, enquanto o pessoal navega até os waypoints, e gravando o trajeto, justamente para depois ver esse trajeto, né, no computador. Isso aqui realmente hoje não vai ser possível. Vocês podem fazer, como eu falei, depois, quando for ao mercado,
para irem, né? Isso se tornando algo assim usual para vocês, né? E ao final, isso dá para a gente fazer agora, exportar os resultados, ou seja, vocês vão inserir esses pontos no aplicativo, exportar esses mesmos pontos, pode ser por e-mail, e em seguida abrir esses pontos no Google Earth e no Quantum GIS, tá? Então tá aqui. Inserir 3 waypoints lá no aplicativo GPS Essentials. Estão aqui os pontos, o nome de cada um, e a latitude e a longitude. Nomes e coordenadas ao lado. Utilizar diferentes símbolos, tá? A critério de cada um. Lembrando lá daquela tela de inserção de waypoints. Podem escolher esses símbolos aqui. E aí sugiro aqui que para o ponto Fiocruz 1, além do nome aqui, Fiocruz 1, vocês coloquem uma descrição qualquer. Tipo, descrição. Quantidade de barbeiros igual a 5. Tá? Isso para quê? Para vocês verem que quando vocês exportarem, essa informação vai estar disponível lá no Google Earth, tá? Exportar os waypoints para o seu e-mail pessoal, seguindo lá o procedimento que a gente viu na aula. E abrir os arquivos no Google Earth ou no Quantum GIS, também seguindo o procedimento que a gente viu em aula. Tá ok? Então, essa é a prática aí a ser realizada. Agradeço mais uma vez aí ao convite da professora Samantha, da professora Ana, né? Aqui novamente lá o link do site lá da sessão que eu trabalho no IME, o meu e-mail, tá? Deixo aqui como sugestão também esse vídeo que eu encontrei do GPS Essentials no YouTube, tá? Aborda alguns dos conceitos que a gente viu aqui. Então, quem tiver interesse também pode assistir. De repente, às vezes, você tem uma abordagem de alguém falando, depois uma outra abordagem pode ajudar no entendimento mais geral, tá? Mas aqui na nossa aula eu procurei bater tudo que de mais importante considero aí para uma coleta de dados, então, e para navegação GPS, tá? Então, mais uma vez, obrigado e sigo à disposição. Vou fechar aqui. Um abraço a todos.